tá cansado já de que fale para você assim, cara, por que que o meu Instagram não funciona? Tem um monte de gente vendendo online e eu não consigo vender. Tem o fulano, o ciclano tá aumentando o faturamento e eu tô aqui na mesma. Vamos lá que vocês estão ansiosos, tenho certeza que vocês estão muito ansiosos para a gente começar essa aula aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês meu slide. Ó, que coisa linda. Bora lá. Quero começar com uma paulada aqui para você, tá? Eu quero que você seja bem sincero comigo no que eu vou dizer para você. Eu quero saber quanto tempo falta para o seu negócio quebrar. Quanto tempo falta para o seu negócio quebrar? Sabe por quê? Segundo o Sebrae, talvez você já tenha ouvido falar nessa estatística, 95% dos negócios brasileiros quebram no primeiro ano. Então, se você abrir o seu negócio em janeiro, olha aí no calendário. Você abriu o seu negócio em janeiro, dezembro do ano passado, você vai quebrar em menos de 30 dias. Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque você está aqui comigo. Você já está na frente de muita gente. Porque isso é muito importante, gente. É muito importante que você tenha essa consciência de que você fala assim, eu não vou quebrar. Manda aqui para mim, ó, eu não vou quebrar. Ah, vou até fixar o comentário dele aqui, ó. Eu não vou quebrar. Eu não vou quebrar. Olha aqui, ó, o Edmar também falando que não vai quebrar. O Ângelo falando aqui para mim também que não vai quebrar. A Karina também, ó, vou mandar aqui, ó. Muito bom. Nós não vamos quebrar. Nós somos vencedores. Nós estamos aqui por uma causa maior, porque a gente não vai virar estatística, beleza? Não vamos virar estatística. Mas também a gente precisa entender uma coisa. Nenhum negócio está a salvo. Nenhum. Eu vou te falar uma coisa. Eu, há uns 3 anos atrás, eu também tinha entrado em campo com esse pensamento. Antes de ir para o digital, antes de virar infoprodutor, antes de criar a jornada de resultados, antes de estar aqui fazendo live para vocês, eu tinha um restaurante. Aliás, eu ainda tenho. Um restaurante de mais de 47 anos. Chama O Berro, fica localizado em Mogi das Cruzes, foi fundado pela minha avó, lá em 1978, na cidade de Mogi das Cruzes. A minha avó fundou esse restaurante. Então, nós sempre fomos muito orgulhosos da nossa tradição. Mas eu digo para você, nenhum negócio está salvo. E a pandemia veio para mostrar isso para todos nós. E me mostrou de uma maneira muito braba e muito violenta. Quando chegou no ano de 2019, meu negócio já não estava indo muito legal, assim, eu não conseguia entender muito bem o que estava rolando ali. Mas eu estava abrindo uma outra operação, estava abrindo um outro negócio, que era o restaurante Alvenaria em São Paulo. Então, ó, em 2019, meu restaurante, que hoje tem 47 anos, não estava indo lá muito bem. Eu abri um outro restaurante em São Paulo, menos de 9 meses depois eu fui obrigado a fechar por conta da pandemia. Cara, paulada. Nenhum negócio está salvo. E aí eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês também tenham passado por essa situação na pandemia, tá perdido, não sabia o que faria, não sabia o que ia fazer, mas eu decidi que eu ia fazer alguma coisa e que eu ia vencer e que eu ia escolher o lado certo. Eu costumo dizer que na vida a gente sempre tem dois lados, né? Sempre tem os dois lados, dois tipos de pessoas. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, falou assim, tem dois tipos de pessoas no mundo, os inicializadores e os finalizadores. Aquelas pessoas que estão sempre começando um projeto, dizendo que hoje vai, semana que vem, aí passa semana que vem, aí passa outra semana e não vai, e nunca completa, nunca faz nada. E tem os finalizadores, que são aquelas pessoas que vão lá, que fazem, que terminam. Eu decidi, nesse momento de pandemia, que eu ia ser um finalizador, que eu ia terminar as coisas, que eu ia para cima e que eu ia vencer. Eu ia vencer. E aí, até faço essa analogia para você. Finalizador, inicializador, finalizador, quem começa, quem termina, é igual na internet, gente. É igual quem tá no Instagram. Quem quer vender nas redes sociais. Tem dois tipos de pessoa lá dentro. Tem os postadores e os exploradores. E aí, gente, quero que vocês reflitam aqui junto comigo também. Escreva aqui no chat que eu quero saber, seja sincero. Seja sincero comigo, seja sincera também. Você é um postador ou um explorador? O que é um postador? Postador é uma pessoa
que ela simplesmente posta. Ela fala assim: "Ah, eu vou postar um vídeo. Ah, vou postar uma foto. Ah, vou fazer um stories, vou fazer isso, vou fazer aquilo". Ela nem sabe o que que ela tá fazendo. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe o que que é um reels, ela não sabe o que que é uma visualização, ela não sabe o que que é uma live. Ela não tá sabendo, ela não sabe o que que é um insight. Ela não sabe o que que ela tá rolando, o que que ela tá fazendo lá dentro. E tem o explorador, que o explorador tem intenção. O explorador posta sabendo o que que ele tá fazendo. Ele posta com objetivo, ele posta sabendo que aquilo lá vai colher fruto para ele vender. Ele posta na intenção de vender, de conseguir mais, de prosperar lá dentro da rede social. Ele não é uma pessoa que só fica fazendo post, tá? Só que a grande maioria das pessoas, elas são postadoras. E aí, se a gente colocar de encontro ali com a estatística do Sebrae, que 95% quebra no primeiro ano, vai muito de encontro a isso. Hoje em dia o negócio é digital. Se você não acordou ainda para a era digital, se você ainda não acordou que você tem que ir para o online, que você tem que vender no digital, que não existe mais essa diferença de negócio físico e negócio digital, você não tem negócio. Você precisa entender isso. Ou você é um explorador, ou você é um postador. E se você for um postador, você está ferrado. Você não vai vender. Você não vai vender. Hoje precisa ser vendido no Instagram. E o que que eu vejo muito, tá? Eu vejo muito, principalmente no meu ramo, que é de restaurantes, tá? Só que outra verdade que eu tenho que contar para você, ninguém tá querendo saber do seu produto. E ninguém queria saber do meu produto lá atrás. E quando eu decidi que eu ia sair da pandemia, que eu tava lá ferrado, que eu não sabia o que que eu iria fazer, me veio uma um insight. Você sabe na vida, às vezes, quando rola uma coisa, assim, tem um insight muito grande que dá uma virada na gente, dá uma virada de chave. Isso aconteceu comigo lá no início, lá em 2020. Eu tinha uma agência. Eu não sei se vocês aqui já contrataram uma agência de publicidade, mas assim, a gente fica muito frustrado com isso, né? A gente contrata agência de publicidade, eles prometem um monte de coisa pra gente e no final não entrega nada do que eles falaram que ia entregar, né? Eu já passei por isso. E lá em 2020, eu era um postador também. Eu era um postador. E o meu Instagram só postava foto de prato, só postava foto de prato, tal, nem vídeo tinha na época que não existia Reels, era foto de prato atrás da outra e não dava curtida, não dava comentário, não dava o tal do engajamento, né? Eu não postava stories no meu perfil. Eu ficava naquela dúvida: "Ai, será que eu faço um perfil profissional ou um perfil pessoal?" Tava nessa ainda. Aí, gente, teve um dia assim, pô, o restaurante ali para fechar, né? Aquele momento foi em março lá de 2020, tava dando lockdown, tal. Eu resolvi postar um texto do coração, contar uma história. Eu coloquei o meu restaurante em primeira pessoa, o Berro, o senhor Berro, chamei na época. E fiz um texto explicando para as pessoas que elas poderiam ficar despreocupadas que o Berro ia cuidar delas como um pai. Escrevi aquilo lá do fundo da minha alma, do fundo do coração, escrevi um textão assim. Muita gente fala que ninguém lê texto, né? Naquele momento eu escrevi e foi o melhor post que a gente já tinha feito na história. Muito bom, muito bom. Um monte de curtida, um monte de comentário, as pessoas falavam, as pessoas até ligavam para falar isso pra gente. Eu pensei, poxa, cara, por que que esse post foi bem e o outro post não foi? Por que quando eu posto uma foto de um prato, de uma comida, aquilo vai bem e outras coisas não, e isso aqui foi super bem. Então, ó, eu fiquei pensando, por quê, né? Por que que estava dando certo aquilo e por que que tudo que eu fazia até aquele momento não dava certo? Aí eu cheguei pro cara da agência, falei assim, cara, eu acho que o que você está fazendo não está rolando, porque eu fiz um post aqui que eu fiz na hora, escrevi um texto, um monte de gente curte, um monte de gente compartilha, e o que você está fazendo, que eu estou te pagando uma grana aí para você fazer, não está funcionando? Aí o cara me respondeu assim: "Ah, mas também, né, cara, você contou uma história". Só que ele falou aquilo meio com desdém, assim, né? Como se o que ele estivesse fazendo era mais correto e o que eu fiz não fosse tão correto. Só que eu fiquei pensando naquilo. Pô, tá aí, né? Eu contei uma história. E uma história deu certo. Uma história deu certo. Uma história virou. As pessoas interagiram com o meu post por causa da história. Então, eu falei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar mais histórias.
eu vou contar mais histórias. E nesse exato momento, quando eu comecei a testar, porque assim, eu tô resumindo a história para vocês, mas é muito trabalho, é muito tempo, né? Nesse exato momento que eu comecei a testar e postar mais histórias e falar, eu percebi uma coisa, e eu quero que você anote isso, tá? Eu quero que você anote e utilize isso como um mantra para o resto da sua vida profissional. Ninguém quer comprar de você. Ninguém quer comprar de você. E ninguém quer saber do seu produto. Isso é uma coisa que você precisa aprender se você quer entrar no online, se você quer vender no digital. Por quê? Pensa aqui comigo. Você entra no seu Instagram provavelmente todos os dias. Eu entro no meu Instagram todos os dias. Eu acordo, abro o meu Instagram e vou ali ver alguma coisa. Quantas vezes por dia vocês pensam assim, é hoje que eu quero encontrar um anúncio de um produto que eu vou comprar? É hoje que eu quero ser impactado por um anúncio. É hoje que eu quero ver um restaurante postando foto de comida. É hoje que eu quero ver uma loja de roupa postando foto do produto dela. Não. Ninguém entra no Instagram pensando que quer ser impactado, que quer comprar. Ninguém faz isso. As pessoas elas entram no Instagram para quê? Para se divertirem, para passar tempo, para se entreter. Então eu comecei a pensar em uma coisa. Bom, se as pessoas estão entrando no Instagram para se entreter, eu vou começar a entreter para vender. Entreter para vender. Só que nesse meio tempo eu fui pensando, bom, o que eu posso fazer para conseguir entreter as pessoas? Transformar os meus seguidores em compradores. Parar com esse negócio de ficar só acumulando seguidor, de ligando para seguidor e começar de fato a vender. Eu preciso começar a contar mais histórias, eu preciso começar a trazer mais humanidade para esse perfil. Esses dias eu ouvi um cara falando assim para mim: "Ah, eu quero dar só uma movimentada no meu Instagram". Cara, que movimentada? Você tem que fazer com que as pessoas virem fãs seus. E aí eu comecei a pensar por que que as pessoas elas iam no meu restaurante? As pessoas elas iam no meu restaurante porque elas queriam ficar felizes, porque elas queriam amor, que elas queriam boas lembranças. E foi isso que eu comecei a contar no meu Instagram. Eu percebi, como é um restaurante de família, são 47 anos de muita história, como eu falei para vocês, restaurante fundado pela minha avó, eu tenho meu pai lá, que é uma figura muito carismática. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você não topa começar a aparecer no nosso Instagram? Tá? E essa vai para você que tem vergonha. E eu quero saber, manda aqui no chat para mim, eu quero saber se você tem vergonha de aparecer nas redes sociais. Vergonha de fazer um stories, vergonha de aparecer num vídeo. Meu pai tem 62 anos. 62 anos, nem sabia direito mexer no celular. Eu falei assim, pai, você topa começar a virar meio que o garoto propaganda do restaurante? Meu pai falou assim para mim, filho, eu faço de tudo pela minha empresa. Eu faço de tudo pelo meu negócio. E aí eu ouvi uma frase que é assim: ou você tem vergonha, ou você ganha dinheiro. E lá no meu Instagram, no restaurante, o meu pai resolveu ganhar dinheiro. E muito. Já vou contar para você. Meu pai tem 62 anos, não mexia direito no celular, e ele topou esse desafio. E a gente começou a criar e criar cada vez mais posts, não mais como um postador, na realidade, ainda naquela época eu ainda era um postador, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava testando as coisas, mas o meu pai estava ali, transformando o negócio em história. Eu estava levando as coisas para as pessoas. Então, ó, a Gacena falou que tem vergonha. A Luciane falou que tem vergonha. Luciane, a Gacena, a gente vai perder essa vergonha hoje. Vamos sair daqui sem vergonha. Sem vergonha. Vamos sair daqui aqui sem vergonha, gente. Porque, ó, se meu pai, com 62 anos, conseguiu, vocês também conseguem. E outra, eu também morria de vergonha. Eu tinha muita timidez. Eu não conseguia gravar um stories. Hoje, se você me acompanha no meu Instagram, eu não tenho vergonha nenhuma. Vamos continuar aqui. A Melissa falou: eu não tenho vergonha, mas me falta inspiração e criatividade para criar. Melissa, vou te falar uma coisa. Não te falta inspiração e criatividade. Sabe por quê? Porque todos nós somos criativos. É muito fácil ser criativo. Criatividade é um exercício, é um treinamento. Ninguém é criativo o tempo inteiro. E hoje, se você ficar até o final
da aula. Se você ficar até o final da aula, você vai ver como você não precisa de criatividade para criar. Você precisa de método, certo? As pessoas mais criativas do mundo, elas não criam coisas novas o tempo inteiro. Elas criam método, tá? Tem uma pessoa que eu admiro muito, um apresentador que eu admiro muito, que é o Marcos Mion. O Marcos Mion faz todo sábado lá no programa no Caldeirão a mesma coisa. Ah, o Mion é um cara muito criativo. Não, ele é um cara que treina muito. É um cara que treina muito. Ó, o Lucas também falou assim: eu não tenho vergonha, mas não quero. Não quer o quê, Lucas? Você não quer aparecer? Você não quer ganhar dinheiro? Me conta um pouco mais sobre o que você não quer. Esse é um ponto também, gente. Dá para ganhar dinheiro no Instagram, vender pelo Instagram sem aparecer? O que eu percebi ao longo dessa jornada? Conforme eu fui postando, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui colhendo dados, presta atenção nisso, colhendo dados. Tudo que eu faço hoje é com base em dados, não é no achismo. Eu não venho aqui falar para você algo que eu não testei, algo que não funciona, algo em que eu não testei matematicamente, certo? Ao longo do tempo eu percebi o quê? Tá? Eu sou publicitário de formação. Eu sou publicitário de formação especializado em marcas e especializado hoje em contar histórias, é o famoso storytelling e o famoso brand, aquelas palavras bonitas que os publicitários gostam de falar, né? Eu tenho essas duas especializações. Mas na época eu não estava trabalhando com isso, eu trabalhava como chefe de cozinha do meu restaurante, eu era chefe executivo do restaurante. Conforme eu fui postando, conforme eu fui estudando muito, eu fui percebendo o quê? Que o marketing ele é como se fosse uma ponte. De um lado, você tem o problema, ó, presta atenção, de um lado você tem um problema e do outro lado existe a solução. O seu cliente, ele tem um problema e ele quer buscar uma solução. Todo mundo que tem um problema quer buscar uma solução. Quando a gente tem um problema, a gente quer buscar uma solução, tá? Coisas muito simples. Se você está com fome, você quer buscar um restaurante para que você mate sua fome. É um problema e uma solução. Então eu fui percebendo que o marketing é um facilitador de vendas. E esse facilitador de vendas, ele funciona como uma ponte, tá? E uma ponte, ela tem um início, um meio e o fim. O que significa esse início, meio e fim da ponte? Significa o objetivo do seu post. Cara, quando eu entendi isso, que início, meio e fim é o objetivo do meu post, as coisas ficaram muito claras para mim. Por quê? Porque quando você é um postador, você não sabe por que você está postando. Mas quando você começa a postar com objetivo e com intenção, sabendo o quê? Se meu post é de início, de meio ou de fim, tudo fica mais claro. E eu já vou explicar para você o que é um post de início, o que é um post de meio, o que é um post de fim. Mas antes, a gente precisa saber uma coisa. Legal, o marketing é uma ponte. Mas como que eu faço para as pessoas atravessarem a minha ponte? Porque existe um monte de ponte. As pontes dos meus concorrentes. E aí eu vou pegar um exemplo para vocês dessa ponte que está aqui no slide, que é aquela famosa ponte Golden Gate, né, em São Francisco. Cara, vamos pensar o seguinte, as pessoas, elas saem do país delas, elas vão viajar, vão para a cidade de São Francisco, simplesmente para atravessar uma ponte, para tirar foto de uma ponte. Certo? Não é muito louco isso? As pessoas saem para viagem para tirar foto numa ponte. Mas por que as pessoas elas querem ir na Golden Gate? Eu tenho certeza que lá em São Francisco deve ter um monte de ponte. Aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo tem também um monte de ponte. Mas a gente tem a ponte estaiada, que é a ponte mais bonita. Por que essas pontes ficam famosas? Por que as pessoas querem ir lá para tirar foto dessas pontes? Esse é outro insight que você tem que levar para a vida, eu quero que você anote agora para você não esquecer, tá? Essas pontes, elas têm pessoas querendo ver elas porque elas têm contexto. E no marketing digital, ganha quem tem contexto, não quem tem conteúdo. Pô, Felipe, mas então o marketing digital não é ficar postando conteúdo, não é ficar postando coisas? Não. Conteúdo por conteúdo todo mundo faz. Qualquer um é capaz de criar conteúdo em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer coisa. A pessoa vai lá, procura um conteúdo no YouTube, coloca assim, como virar advogado, tá? Tô dando um exemplo aqui para vocês. Como virar advogado? A pessoa vai lá, estuda no YouTube, porque tudo hoje é possível no YouTube. Vocês estão tendo uma puta aula aqui no YouTube hoje. E vocês podem começar a criar os próprios conteúdos de vocês. Vai funcionar? Não vai funcionar.
Porque o marketing digital, ele é uma coisa de contexto, não é sobre o que você está falando, é sobre quem está falando. As pessoas querem saber de você. No digital, as pessoas querem comprar de você porque elas se importam com você. Só que você precisa fazer as pessoas se importarem com você. Como você faz as pessoas se importarem com você? Contando a sua história para ela, contando a história mais poderosa de vida que existe no mundo, que é a sua história. Certo? Ah, como que eu conto a minha história? Espera, a gente já vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Vou até colocar um comentário da Joyce aqui, ó. Olha o que a Joyce falou. Adoro o trabalho que vocês fizeram no Berro. Gente, para quem não conhece o meu restaurante, procura lá, Restaurante O Berro. É o trabalho que a gente fez lá, um trabalho muito legal que você pode visualizar na prática o que eu estou falando, tá? Então, gente, anota isso, ó. E eu quero escreve aqui no chat também. Escreve no chat. Marketing digital é um negócio de contexto, não é sobre conteúdo, é sobre contexto, é sobre quem está falando. As pessoas querem saber quem está por trás das marcas, tá? Quem está por trás. Mas vamos lá. Nós entendemos que o digital é um negócio sobre contexto. E agora eu preciso entender o quê? Como eu faço as pessoas atravessarem a minha ponte? Lembra que eu falei para você agora há pouco, ó, que o início, o meio e o fim, eles são seus objetivos? Então agora eu vou falar um negócio que vai explodir sua cabeça, tá? Quando você for pensar em um post, quando você pensar no que você for postar, você precisa saber se seu post é de início, meio ou fim, se ele é de atração, retenção ou de venda. Você tem que escolher essas três coisas. Ah, eu vou postar. Aí a pessoa fala para mim, como a Melissa falou aqui para mim, pô, eu não tenho criatividade, sabe por quê? Porque não é uma questão de você ficar criando coisa nova, é uma questão de você saber o que você vai fazer no dia. Você quer atrair clientes, você quer manter as pessoas que você tem, ou seja, transformar os seus seguidores em clientes, ou você quer vender para as pessoas? Você precisa escolher isso. Então, o que que é atração, retenção ou venda? São essas três objetivos de post. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você for criar um post seu no Instagram, você tem que se perguntar: esse post que eu estou criando, vou postar uma foto, por exemplo, uma foto com uma legenda bonita, com uma foto de um produto meu bonito. Qual é a minha intenção com essa foto? Eu quero atrair pessoas, eu quero falar com as pessoas que já me seguem, ou eu quero que as pessoas que me seguem comprem de mim? Pensa sobre isso, tá? Mas, legal, você me falou, atração, retenção ou venda, tá? Então, quanto mais eu fui postando no berro, mais eu fui entendendo o jogo, mais eu fui entendendo esse objetivo. Então, as coisas foram crescendo. Então, ó, isso, eu tô pegando uma timeline aqui, ó, isso foi lá em 2020. Eu fui trabalhando, passando 2020, a gente sobreviveu à crise, sobrevivemos à crise lá em 2020, e eu continuei trabalhando, continuei postando, continuei estudando muito sobre o digital. E aí eu fui percebendo mais coisas, Fui percebendo que além de eu escolher o meu objetivo, eu preciso escolher a minha ferramenta, certo? Cada ferramenta no Instagram, ela vai conversar com um objetivo diferente. Ó, vou até fixar aqui, ó, Viviane, ó, atração é vendas, mais ou menos, Viviane. Atração e venda, aqui, ó, a Gacena colocou certo, atração e venda. E quanto mais eu fui postando, eu fui entendendo qual era o objetivo de cada ferramenta dentro do Instagram. Quando você vai postar, você escolhe atração, retenção e venda. Quando eu quero atrair pessoas para o meu Instagram, o que que eu faço? Eu posto Reels. Por quê? Porque o Instagram tem essas grandes ferramentas. O Reels é uma ferramenta de trazer pessoas. Reels, para quem não sabe, são os vídeos curtos. Por que que o Instagram começou a desenvolver esse negócio de vídeo curto? Por causa do TikTok, né? O TikTok veio com um negócio de vídeo curto e falou assim, agora eu vou arrebentar esse Instagram. E, de fato, ele começou a trazer um maior trabalhão. Tanto que hoje tem vídeo curto, não só no TikTok, tem no Instagram e tem no YouTube também, que são os shorts. O Reels, os vídeos curtos, eles servem para trazer pessoas para o seu Instagram. Servem para trazer pessoas para o seu Instagram. Então, quando você posta um vídeo curto, o que que acontece? Um Reels.
ele manda esse vídeo para fora da sua base. Então vamos supor assim, ó, vamos supor que, vou usar de exemplo aqui a Angel, ela tem 1.000 seguidores no Instagram. Aí ela fez um vídeo e esse vídeo foi para, 5.000 pessoas. Isso acontece. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram que foi para 15.000 pessoas. É mais do que o número de seguidores que eu tenho. Por que que isso acontece? Porque o Reels, ele distribui para mais pessoas além dos seus seguidores. E já que ele distribui para mais pessoas que não são seus seguidores, qual a chance você tem de ganhar mais seguidores? É muito grande. É muito grande a chance. Então, o Reels, ele é como se fosse uma rede de pesca. Você pega e joga uma rede de pesca dentro do mar, certo? Bom, uma vez eu ouvi essa analogia assim, ó, você joga a rede de pesca no mar, o pescador que ele quer pegar camarão, tá bom? Bom, ele jogou a rede de pesca dele no mar, pô, eu quero pegar camarão. E às vezes vem um monte de caranguejo também. Às vezes vem um monte de caranguejo. Tudo bem, entendeu? O que que são os caranguejos? São as pessoas que não necessariamente vão seguir você. Tá tudo certo. Para cada 1.000 camarão, para cada 1.000 caranguejo, vai ter uns 2, 3 camarões. É normal isso. É normal. Então, uma vez que eu trouxe pessoas para o meu perfil, eu preciso mantê-las lá dentro. Porque, ó, eu estou trazendo pessoas, mas elas não vão comprar de mim ainda. Elas ficarão atraídas. Agora, uma vez que a pessoa entrou na sua casa, você precisa mantê-la dentro da sua casa para que você um dia ofereça algum produto para ela. Por quê? Você não vai conseguir vender para alguém do nada. É que nem um casamento. A pessoa chega. Imagina se você chegar para alguém que você. Ó, pô, que nicho interessante, ó. Cartonagem scrapbook, tipo caderninho, né? Você não vai conseguir vender para alguém a sua cartonagem, o seu scrapbook, do nada, do tipo assim, falando, ó, você trouxe para um Reels e fala assim, agora compra aí meu produto. Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa, é igual casamento, você precisa amadurecer, precisa conhecer, precisa conversar com as pessoas para depois você pedir a pessoa em casamento. No Instagram é a mesma coisa. Uma vez que você atraiu as pessoas pelo Reels, você vai manter elas com 3 ferramentas. 3 ferramentas servem para você manter as pessoas lá dentro. Primeiro, e a mais poderosa de todas, Stories. Os Stories servem para você manter as pessoas. Como que você mantém as pessoas lá dentro? Mostrando sua rotina, mostrando seus bastidores, mostrando o que você faz. Por exemplo, a Melissa que faz aí o scrapbook, mostra para a pessoa como que você produz um scrapbook. Mostra para pessoas, ó, eu, por exemplo, não entendo o que é cartonagem. Mostra para as pessoas nos stories o que é uma cartonagem. Mostra o que está por trás. Outra coisa, as pessoas querem saber quem é a Melissa. Por que ela faz scrapbook e cartonagem? A HCN aqui tem uma loja de lojas diversas, né? O que está por trás dessa loja? Por que você começou a sua loja? Qual que é a rotina de trabalho dentro da sua loja? Isso é o que você vai postar nos seus stories. Os stories ele é uma grande ferramenta das pessoas se aproximarem de você para um dia elas estarem preparadas para você, para comprarem de você. Na minha opinião, os stories é uma das ferramentas de venda mais poderosas que existe no mundo. Os stories é sensacional para vender. Legal, stories. Aí, quando que eu tenho que postar uma foto? Foto, ela também serve para pessoas que me seguem. A foto, ela não serve para ganhar cliente. A foto, ela serve para conversar com as pessoas que já seguem você, tá? Quando você posta uma foto assim, por exemplo, ontem eu postei uma foto que era aniversário da minha esposa. Então, essa foto, ela foi para minha comunidade, ela foi para minha base, ela foi para meus seguidores. Então ali eu fiz um texto bonito falando sobre a minha esposa, que ela estava fazendo aniversário, e as pessoas curtiram, compartilharam, tal. Eu não estou conversando com pessoas que eu quero que venham, eu estou conversando com as pessoas que já me seguem, tá? Então quando eu posto uma foto, essa foto ela serve para o pessoal que já me segue, tá? Então muitas pessoas se enganam, você não vai vender com foto, você vai ficar alimentando as pessoas que já seguem. Aí live. Quando que você vai assistir a live de alguém? Você vai assistir a live de alguém que você já conhece. Você vai assistir a live de alguém que você já convive há um tempo. Então a live no Instagram ela serve para isso, ela serve para você manter um relacionamento. E aliás, live serve muito bem para loja, né? Tem muita gente que fala assim: ah, tem uma coisa nova agora que está rolando que é o live shop. As pessoas fazem o quê? Elas entram ao vivo e começam, por exemplo, vende uma caneta, aí começa a falar da caneta e começa a escrever, eu tenho uma lousa aqui que não dá para ver aqui atrás, aí começa a escrever na lousa, tal, a minha caneta é maravilhosa, tal,
é uma live shop, né? O Ciro Bottini já fazia isso no Shoptime. Você pode fazer isso também na sua loja, tá? A Viviane aqui é esteticista. Ó, então, ó, Viviane, o que você poderia fazer numa foto? Você poderia mostrar para as pessoas, conta uma história sua de como você começou, como começou o seu trabalho, por que você faz o que você faz. Aliás, eu já tive uma aluna esteticista também, muito boa aluna. Vamos continuar. Entendemos, então. Agora, carrossel. Para que serve o carrossel? O que é o carrossel? Tem muita gente que tem essa dúvida. Carrossel é aquele post que você faz um do lado do outro, sabe? Vai virando assim, ó. Você vai passando assim e vai virando um com o outro assim. Para que serve um carrossel? Um carrossel, ele tem duas funções. Ou você consegue atrair pessoas, mas é muito difícil, ou você começa a criar uma consciência, você começa a fazer o quê? As pessoas que já te seguem, você começa a mostrar para essas pessoas que o seu produto é interessante. Lembra? Meio da ponte. O meio da ponte serve para as pessoas se convencerem de que o seu produto é bom. Então, o início da ponte é Reels, o meio da ponte, que é a retenção, estou falando de foto, stories e live, tá? Não necessariamente você precisa fazer live, tá bom? E venda. O que é um conteúdo de venda? Dá para vender com Reels também, tá? Eu já fiz muitos conteúdos de venda no Reels. É um pouco mais difícil, porque o Reels ele transmite para muita gente. Foto também dá para fazer venda. Mas a venda, ela é um momento onde você vai falar assim, compra agora. Então, uma forma muito interessante de você vender é, por exemplo, agora Black Friday. Quem aí está se preparado para Black Friday? Quem aí já vai vender muito na Black Friday? Eu vou vender para caramba na Black Friday esse ano. Você pode ir se preparando nos stories. Você vai colocando lá assim, ó, vai acontecer um negócio interessante. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aliás, gente, para quem ficar até o final da live, eu vou mandar um material incrível de como que você faz em 7 dias, 8 dias, desculpa, como que você faz em 8 dias sua primeira venda nos stories. Vou mandar um material só para quem ficar até o final na live, tá? Então fica até o final. Então você vai aquecendo as pessoas, aquecendo, até no final, né, dos dias você vai lá e oferece o que é a sua Black Friday, tá? Então é isso, gente, ó, início, meio e fim, venda. Beleza? Entenderam as ferramentas do Instagram? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui, ó. Ó, eu não me lembro como comecei, não tenho loja, apenas faço e posto. Vou colocar aqui a Melissa novamente. Apenas faço e posto e gostaria de tornar o meu Insta minha renda fixa. Entenda uma coisa, Melissa, o Instagram não é ele que vai te trazer a renda fixa. O que vai te trazer a sua renda é a sua loja. O Instagram ele vai ser um canal, o Instagram ele vai ser uma forma de você conseguir vender os seus produtos, tá bom? Mas vamos continuar aqui. O que eu quero mostrar para vocês? O berro, né? Voltando lá à história do meu restaurante. Então, gente, ao longo de todo o tempo, eu fiquei pensando, e aí, será que eu vou conseguir? Será que meu negócio não vai quebrar? E por meio do Instagram, por meio do meu conteúdo e do marketing digital, o meu negócio não quebrou. O meu negócio não quebrou. Eu consegui vencer a pandemia, eu consegui vencer a crise. 2020 e 2021 foram anos que eu transformei o meu negócio. E o negócio foi tão impressionante que não só eu consegui vencer a crise, como o meu negócio triplicou o faturamento. Triplicou. Eu criei uma celebridade que foi meu pai. Hoje, tem pessoas que vão no meu restaurante para conhecerem o meu pai. É sério, gente, não estou brincando, não. Tem gente que vem de outros estados já vieram, outros estados, outras cidades, para conhecer meu pai, para tirar uma foto com ele. Se tiver algum cliente aqui, me manda aqui no chat. Então, gente, eu tinha um problema, que muitos de vocês devem ter também. Não é só em restaurante que é esse problema. Eu tinha um problema que eu não conseguia vender todo dia. A minha casa era vazia de segunda e terça. Segunda e terça eram dias muito ruins. Quinta-feira não era lá essas coisas. Então, sábado e domingo era legal. Tinha venda garantida sábado e domingo. Mas como que eu faço para ter casa cheia todo dia? E eu consegui fazer isso com marketing digital, com conteúdo, trabalhando todo dia ali, postando consistentemente, 7 dias por semana, 2 anos de trabalho, a gente conseguiu e nós vencemos a crise, vencemos e conseguimos prosperar. A gente conseguiu chegar lá. Então, o meu primeiro case de sucesso foi o meu negócio. Na época, eu não vendia curso, na época eu não era o cara do marketing digital, na época não existia jornada de resultados, eu só precisava sobreviver. Eu só precisava sobreviver. E eu consegui sobreviver. Só que aí chegou um momento
em que eu pensei assim, isso era lá no final de 2021, início de 2022 agora. Chegou um momento que eu não estava feliz. Eu queria mudar de vida, né? Eu tinha conseguido prosperar, tinha conseguido ganhar bastante dinheiro com o meu negócio, mas eu não estava contente ainda. E eu pensei assim: será que é possível mudar de vida em 6 meses? Você acha que é possível você transformar a sua vida? Eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei se sua vida está bem, não sei se sua vida está ruim, não sei se você está vendendo muito, se está vendendo pouco. Você acha que é possível daqui a 6 meses você se olhar para o seu negócio e falar assim: cara, transformei meu negócio em 6 meses? E eu fiz essa pergunta. Só que lá no começo do ano, isso não parecia claro para mim. Isso não parecia claro para mim. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu comigo. O que aconteceu é que logo depois que eu consegui vencer a crise da Covid, consegui vencer a pandemia, a minha avó, que era fundadora do restaurante, ela faleceu. Minha avó faleceu. E eu comecei a ficar meio sem rumo e sem saber o que eu ia fazer. A minha base tinha ido embora e eu estava muito perdido ali. Cara, eu queria um propósito maior, eu queria uma coisa maior para minha vida. Eu queria mudar de vida, apesar de eu estar ganhando dinheiro. Nenhum dinheiro no mundo podia preencher aquele vazio que estava dentro de mim. E eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade. E falei, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí, eu percebi que eu precisava de algo maior, que eu precisava de um propósito maior, que eu tinha aprendido muita coisa. Eu tinha aprendido muita coisa construindo o meu negócio e eu precisava mostrar aquilo para as pessoas. Eu precisava ensinar as pessoas. Eu falei, cara, se eu posso, se meu negócio, que é um negócio que quase quebrou, se eu quase fali, se a minha empresa quase quebrou, se a minha família quase foi pro buraco, e eu consegui sair de lá, outras pessoas podem também. E eu tenho o dever de ensinar isso para as pessoas. E eu comecei a pensar sobre o meu propósito, sobre o meu porquê. E eu comecei a pensar de que eu precisava trazer uma resposta para as pessoas, que eu precisava trazer uma razão maior para elas, que eu precisava mostrar que todo mundo tem o direito de vender, todo mundo tem o direito de saber o que está por trás das coisas. Hoje, quando você olha um Instagram, quando você olha uma rede social, você olha um YouTube, parece que é tudo muito difícil, que é tudo muito complexo, né? Parece que é uma coisa meio escondida, que ninguém quer que você saiba o que está acontecendo. Eu falei, eu preciso revelar isso para as pessoas, porque eu aprendi, eu entendi o caminho, eu preciso revelar isso para as pessoas. Então eu criei a jornada de resultados. Eu criei a jornada de resultados, que é o meu principal produto hoje. Eu criei a jornada e naquela época eu não tinha consciência disso. Eu criei a jornada lá no começo do ano. Eu falei, eu vou ajudar as pessoas. E eu me propus a ajudar. E conforme eu fui estudando, eu fui desenvolvendo mais técnicas, fui desenvolvendo mais coisas, e meu método foi ficando mais aprimorado, foi ficando mais robusto, eu fui entendendo coisas que hoje pode ser que seja um pouco difícil para você, mas daqui a um tempo não vai ser mais. Coisas como eu sei, como eu sei que meu post está indo bem ou que meu post está indo mal? Isso é uma dúvida pra caramba, não é, gente? Às vezes a gente posta, por quê? Porque eu desenvolvi toda a minha técnica, eu já não era mais um postador, eu era um explorador, mas eu precisava saber como eu sei que um post vai bem e um post vai mal. Por quê? Porque se um post, ó, reflete aqui comigo, ó, tá? Vamos pensar, porque às vezes a gente pensa assim que o Instagram é malvadão, que o Instagram não quer entregar o conteúdo para você. Não é verdade isso. O Instagram ele quer você. O Instagram ele quer entregar o seu conteúdo, só que ele quer entregar um conteúdo bom. Porque o Instagram, ele vive de anúncios. Tem pessoas que investem no Instagram e eles vivem de anúncios. Se ele vive de anúncio, ele precisa entregar resultado para as pessoas que investem nele, tá? Então, precisa ser coisa boa. Como faz para ter coisa boa? Pensa assim, ó, quando você tá lá no seu Instagram, vou entrar aqui no meu Instagram. Você tá lá olhando o Instagram, olhando. Toda vez que você passa por Instagram, o que você está mostrando para o Instagram? Esse conteúdo é ruim, esse conteúdo é ruim, esse post é ruim, esse post é ruim. Não quero saber sobre esse post. Quando você para num post, você olha ele, você mostra para o Instagram o quê? Esse post é bom. E se você mostra para o Instagram que esse post é bom, você vai ficar mais tempo lá. E se você fica mais tempo dentro do Instagram, ele vai te dar o quê? Mais anúncios. O Instagram vai te dar mais anúncios. Então, ele vai distribuir mais os seus posts.
Como eu faço para saber se um post está indo bem ou se um post está indo mal? Eu preciso analisar dados. Eu preciso transformar dados em informação e essa informação precisa se transformar em mais insights, ou seja, precisa transformar em formas de eu pensar em como que eu vou fazer um post melhor. Para isso, a gente precisa entender que o Instagram ele dá esses dados para nós. Quais são esses dados? Primeiro deles, curtidas. Para que serve curtida? É muito simples, gente, é muito intuitivo. Tudo que eu vou falar aqui é muito intuitivo. Por que você curte um post? Você curte um post porque você curtiu, porque você gostou. Se você curtiu, se você dá uma dedadinha lá, dedada é complicado. Se você colocar o teu dedo lá no Instagram e falar assim, curti esse post, você está falando o que para o Instagram? Você está falando, eu gostei. Logo, o Instagram vai entender, outras pessoas podem gostar disso, então ele vai mandar o seu conteúdo para frente. O Instagram vai mandar o seu conteúdo para frente. Comentário. Pensa comigo, por que você comenta nos posts das pessoas? Porque você conhece as pessoas, porque você gosta das pessoas, porque você já segue essas pessoas há um tempo. Então, comentário, ele serve para desenvolver a sua comunidade, serve para você desenvolver as pessoas, ou seja, é o meio da ponte. Curtida é o início da ponte. Curtida serve para atração. Se eu quero mandar o meu post para mais pessoas, se eu quero mandar meu vídeo para mais pessoas, eu preciso de mais curtida. Comentário serve para manter as pessoas lá dentro. Então, se eu quero desenvolver uma comunidade que um dia possa virar cliente, eu preciso de comentário. Compartilhamento. Por que você compartilha um post com as pessoas? Geralmente, você vai compartilhar um post com quem? Com quem já segue aquele perfil ou com quem não segue? Geralmente, a gente envia um post para as pessoas que ainda não seguem aquele perfil. Então, compartilhamento serve para ganhar mais seguidor. Compartilhamento serve para atração, início da ponte, certo? Início da ponte. Salvamento, aquela bandeirinha, para que serve o salvamento? Ó, vou deixar bem grande aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Tá, ó, curtida, comentário, compartilhamento, salvamento. Cara, o salvamento, ele é muito bom para desenvolver o seu público a ponto de um dia ele começar a perceber o quê? Cara, eu vou comprar dele. Pensa bem, a nossa amiga aqui que tem uma loja, você postou um vídeo de uma roupa legal da tua loja. Aí a pessoa vai lá e salva. Por que ela salvou? Ela salvou para ver depois. E geralmente a gente salva as coisas e nunca vê depois, né? Mas tudo bem, a pessoa salvou. E por que ela salvou? Porque ela quer ver depois. Então, se ela quer ver depois, significa que essa pessoa está mais longe ou está mais perto de comprar de você? Está mais perto. Ou seja, salvamento serve para você elevar a consciência. Então, essa palavra é um pouco difícil, é elevar a consciência. Ou seja, é deixar a pessoa mais perto do final da ponte. Para ela chegar perto do final da ponte, depois você só dá um peteleco nela assim para ela comprar de você. Para que serve visualização? A setinha aqui de visualização. Visualização serve para atrair mais clientes. Quanto mais visualização você tem, mais clientes não, mais seguidores você vai ter dentro do seu Instagram, certo? Então, quando você for criar um post, agora vamos conectar uma coisa com a outra lá. Quando você for criar um post, primeiro você tem que pensar, esse post é de início, meio, fim. É para atração, é para retenção, é para venda. Escolhe isso, é de atração. Agora você vai para a segunda etapa. Se ele é de atração, eu vou escolher um Reels, certo? Se eu escolher o Reels, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu dado que eu vou avaliar para saber se ele foi bem ou se ele foi mal? É curtida, é comentário, compartilhamento ou salvamento. Isso vai determinar a forma como vai ser o seu post. Por exemplo, se você fizer um Reels que o objetivo dele é compartilhamento, você vai fazer uma coisa mais curta, uma coisa engraçada, você vai fazer uma dancinha. Precisa fazer dancinha? Não necessariamente, a não ser que você queira fazer dancinha. Ó, aqui tem uma dúvida interessante. Quantas vezes postar no dia? É isso que você perguntou, né, Sena? Assim, ó, você precisa entender uma coisa. Em média, para uma pessoa comprar de você, isso é uma pesquisa mundial que foi feita. Para uma pessoa comprar de você, ela precisa te ver 8 vezes no mês. Para essa pessoa te ver 8 vezes no mês, você precisa postar bastante. Por quê? Porque conforme você posta,
tem outras pessoas que postam também. Todo mundo está postando. Então, tem muita concorrência. Então, se você quer que seu post seja visto por 8 vezes a mesma pessoa no mês, você tem que postar pelo menos uma vez por dia. Tá? Não tenho tempo de postar uma vez por dia. Então, posta quantas vezes você quiser, quantas vezes você conseguir. Já teve épocas que eu postava 4 vezes por dia. Quanto mais você postar, mais as chances das pessoas te verem. Ah, as pessoas não vão enjoar de mim? Não, porque não é a mesma pessoa que te vê o tempo inteiro. Muda, tá? Muda a relação. Nem sempre as pessoas te veem o tempo inteiro. Se você posta de manhã, uma pessoa que vai te ver de manhã, então uma pessoa que posta de tarde, uma pessoa que te vai te ver de tarde. Então, assim, se você tiver condições e você quer quiser crescer o seu perfil, posta 4 vezes por dia. Só que não adianta postar coisa ruim. Precisa postar 4 vezes coisa boa. Vou fazer um vídeo com meu filho falando da nossa história. Faça isso, vai ser muito bom, tá? Faça isso, vai ser muito bom. Vamos continuar, tá? Bora continuar para o nosso conteúdo. Como que eu faço então, né? Eu descobri como que eu monto meu post. Como que eu faço para eu conseguir isso? Como que eu faço para ter curtida, para ter comentário, para o meu post ser bom? Eu preciso despertar curiosidade, tá? E aí não se incomode com essa palavra chique aqui que o pessoal de marketing adora usar, que é copy, não se incomode com isso. Você precisa despertar curiosidade nas pessoas. Então, quando você for fazer um vídeo, você tem que dar uma razão para a pessoa continuar no seu vídeo. Ou seja, você precisa fazer com que a pessoa olhe assim, caramba, o que será que aconteceu aí? Tem que pensar. Toda vez que você cria um conteúdo, quando você cria um post, você tem que colocar uma pergunta na frente da pessoa e essa pergunta tem que ser respondida no final do vídeo. Isso vale para stories, isso vale para reels, isso vale para foto, isso vale para carrossel, isso vale para tudo. Você já parou para pensar que você só assiste uma novela porque você quer saber o que acontece no final do episódio? Você quer saber o que vai acontecer. Você assiste uma série porque você quer saber o que vai acontecer no final do episódio, no final da série. O ser humano, ele é louco por curiosidade, ele quer saber o que vai acontecer no final. Você quer saber o que será que vai acontecer? Será que deu certo? Será que é possível mudar minha vida em 6 meses, igual eu fiz a pergunta para vocês? A gente quer saber, tá? Outra pergunta muito interessante aqui, ó. Qual o melhor horário para postagem? Não existe o melhor horário para postar. Por quê? Porque cada perfil vai ter o seu público. Eu já atendi muitos alunos e muitos clientes. E eu falo para você que existe um padrão que vai variar aí entre 6 e 9 da noite. É muito relativo, tá? Esse é o horário de pico do Instagram. Só que você tem que pensar numa coisa. Se o horário de pico do Instagram é 6 e 9 da noite, significa que a concorrência vai ser maior nesse horário também, né? Vai ser maior nesse horário. Significa que é o maior volume de pessoas postando. Então você precisa entender qual o horário que a sua audiência, que os seus seguidores preferem. Como que você faz isso? Postando bastante. Você posta bastante, aí você vai entrar lá nos seus insights e vai verificar o melhor horário para você. Testa, tá? Pô, postei de manhã, não deu certo. Postei de manhã, deu certo. Eu já fiz muito teste, então você tem que testar. Mas, ó, desperta a curiosidade no seu público. Nunca faça um vídeo sem colocar uma tarja nele, colocando assim o que... Por exemplo, eu gosto muito de fazer cortes no meu vídeo. Cortes é aquele momento, tipo, eu tô dando uma aula, tal, e aí aparece eu falando alguma coisa nesse corte. Então aparece uma tarja, um texto assim, falando assim, você não vai acreditar no que ele falou. Isso desperta curiosidade nas pessoas, tá? Então, sempre pense na curiosidade. Sempre pense. Gente, eu falei muita coisa até aqui e vocês ainda não me mandaram o maior insight que vocês tiveram. Estou aguardando aqui o maior insight que vocês tiveram. Eu quero que vocês me falem o maior insight que vocês tiveram até agora. E eu quero dizer algo para você. A gente não viu lá na ponte que tem o início, o meio e o fim? E falamos de muitas coisas sobre como que você vende no Instagram? Você precisa entender uma coisa. Existe hora certa para vender. Você não pode ficar vendendo a qualquer momento, porque a pessoa não está lá para comprar de você. Ela está lá para te conhecer, ela está lá para se entreter com você, como eu já falei para você, e por acaso ela vai gostar tanto de você que vai chegar um momento em que ela vai querer comprar. Qual é o momento certo para vender? Esse momento é o momento onde você perceber que as pessoas vão estar bem aquecidas com você. Você não pode ficar vendendo toda semana, todo momento. Então,
Você tem que aquecer as pessoas, você tem que dar um bom motivo para ela comprar de você. Você vai fazer uma sequência de stories que no final você quer comprar, que você quer que as pessoas comprem o produto dela, você tem que dar um bom motivo para a pessoa querer comprar o produto, tá? Então tem que ter momento certo para vender, não é em qualquer momento, não é em qualquer momento que você vai ficar postando venda. E o maior erro que tem é esse, que eu já falei para você, as pessoas só querem vender. O pessoal fica que nem urubu no Instagram, querendo que compra, que compra, que compra. Só que você não está percebendo que o Instagram não é sobre você, o Instagram é só sobre seu seguidor. Você tem que prestar atenção no porquê que a pessoa está te seguindo, a razão que ela está lá com você, tá? O Instagram é sobre os outros e não sobre você. Então, não seja um egocêntrico, não seja uma pessoa que só quer tirar o sangue do seu seguidor, só está querendo vender para ele. Tem hora certa para você vender, tá? E aí eu quero trazer uma história muito legal de uma aluna minha que foi Yasmin. Lembra que eu falei para vocês? É possível mudar a vida em 6 meses? E eu fiz essa pergunta lá no início do ano e falei, cara, eu vou mudar minha vida em 6 meses. Eu vou sair desse negócio de depressão, eu vou sair desse negócio de síndrome do pânico, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou sair de lá e eu vou ensinar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas. E aí, quando eu comecei a ajudar as pessoas, chegou uma aluna para mim, a Yasmin Garcia, grande aluna minha, virou minha amiga, e ela me trouxe um desafio. Ela me trouxe um desafio que foi assim, ela falou, Felipe, eu tenho uma empresa de 87 anos, fundada pelo meu bisavô, e essa empresa, ela vende implementos rodoviários, ou seja, carrocerias de caminhão. Dá para criar conteúdo, dá para fazer post no Instagram, no TikTok e vender? Eu falei, dá, eu vou te ajudar. Eu peguei a Yasmin na mão, a Yasmin, eu acho que se eu não me engano, ela foi minha 5ª aluna. Foi lá no começo do ano. Peguei a Yasmin na mão e falei, dá para vender no Instagram, dá para vender no TikTok. Comecei a mentorar ela, comecei a ajudar ela. E aí teve um dia que a Yasmin me contou que carroceria de caminhão tem um desenho, cada carroceria de caminhão tem um desenho. Não sei se você já reparou nisso, mas tem um desenho nas carrocerias. E ela me disse que aquilo era feito por um artista. E cada caminhão tinha a sua própria identidade. Eu falei, Yasmin, isso é uma história poderosíssima. Você tem que contar, eu tenho que contar? Tenho. Vamos fazer um vídeo. Você não vai acreditar. Ela fez. O primeiro vídeo que ela fez, que eu mandei ela fazer sobre esse negócio do caminhão, bateu 2 milhões de visualizações. Passou 2 semanas, 4 milhões de visualizações. Hoje, se você entrar no Instagram dela, entra lá, não tô mentindo não, entra lá. Entra no TikTok, Garcia Implementos. Esse vídeo hoje deve ter passado uns 5 milhões de visualizações. Em 3 meses, ela foi de 0 seguidores no TikTok para 20 mil seguidores. E tinha gente lá na época que dizia que não dava para vender por TikTok. A Yasmin vendeu 20 carrocerias de caminhão em um post no TikTok. E ela começou a fazer venda pelo Instagram também. Em 4 meses, tá até desatualizado esse slide aqui, ó. Em 4 meses, a Yasmin fez quase 1 milhão de vendas no orgânico. É sério, gente, não tô mentindo. A Yasmin, ela virou uma grande amiga minha, inclusive ela palestrou num evento que eu fiz, que foi o Muralha Digital, um evento que eu produzi em setembro desse ano, e ela palestrou lá contando como a jornada de resultados mudou a vida dela. E esse é um exemplo só que eu estou dando para você, mas é um grande exemplo de como eu consegui transformar a vida de uma pessoa. Então eu estava lá no início do ano pensando, será que eu posso mudar a minha vida em 6 meses? Só que eu percebi algo muito maior. Eu percebi que eu não ia mudar só a minha vida, eu ia mudar a vida de muita gente. E quando eu vi esse resultado, isso me alegrou demais. Isso transformou-me. E hoje a minha maior razão de existir, hoje, 9 da noite. 9 da noite, eu tô aqui dando uma aula para você. Tô aqui dando uma aula para vocês, ouvindo vocês, fazendo o que eu mais gosto de fazer. É o meu porquê, é a minha razão. E aquilo me transformou demais. E aí eu quero trazer para vocês o insight mais poderoso que você vai ver aqui hoje. A coisa mais importante que você vai ver na aula de hoje. A maior história do mundo. E eu aprendi que você consegue vender, porque assim, ó, isso que eu mostrei para vocês, essas técnicas de Instagram,
Muita gente consegue fazer. Amanhã você vai conseguir implementar isso. Se você anotou direitinho, amanhã você vai começar a pegar tudo que eu fiz e vai começar a pôr em prática. Em uma semana você está vendendo no Instagram. Só que tem uma coisa que só você tem. Só você tem isso. É a maior história do mundo. Sabe qual que é a maior história do mundo? A sua história. E por que eu contei tanta história para vocês aqui? Porque eu quero te ensinar a como faz para você contar essa história no seu Instagram, como faz para você contar essa história no TikTok. Porque se você fizer isso, você vai vender muito. Se você aliar esse pouquinho só esse tiquinho que eu ensinei para você, com a sua história, ninguém te segura. Ninguém vai te segurar. E eu vou mostrar aqui para você o que eu fiz aqui, ó. Eu estava entretendo você, eu estava dando uma aula para você e junto com isso eu estava entretendo. Como que faz para você contar a maior história do mundo, que é a sua, que é o chamada A Jornada do Herói? Como eu faço para contar essa minha história? Como eu faço para contar essa jornada? Eu tenho que dividir ela em 3 partes. Começo, meio e fim. Todo filme faz isso. E você consegue fazer isso no seu Instagram também, ó. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz agora na nossa aula, para você ver como que você consegue fazer isso no seu Instagram. Eu vou dar um exemplo de como que você vai fazer, tá? Parte 1. O que eu falei? Será que o meu negócio vai quebrar? Lembra que eu falei para vocês que todo post, todo Reels, toda história, ele começa com uma curiosidade. E lá no começo eu coloquei uma curiosidade na mente de vocês, que é uma curiosidade que eu também tinha, que era real. Será que o meu negócio vai quebrar? E eu passei por um grande desafio. Ó, esse bichinho aqui que eu coloquei, ó, é o desafio. Eu passei por esse grande desafio. Passado por esse grande desafio que foi a pandemia, teve outra dúvida, que foi a parte 2 da nossa história. Será que é possível mudar minha vida em 6 meses? E eu trabalhei muito para isso. Trabalhei muito para isso. E essa estrelinha aqui simboliza a conquista, que é o que a gente faz dentro da nossa história. Beleza. É possível mudar? Eu percebi que é possível. Eu passei de novo por essa linha. E o que é esse líquido aqui, ó? Esse líquido é o elixir. É aquilo que a gente leva de volta quando a gente realiza uma aventura, a gente leva de volta para as pessoas. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que propor essa coisa para ajudar a vida das outras pessoas. E a parte 3 da minha história foi transformar vidas. Então, como que você vai utilizar essa jornada, que eu estou explicando de uma maneira muito simples para você conseguir usar, como que você vai usar essa jornada dentro do seu Instagram, dentro do seu negócio? Muito simples. Você vai pensar o seguinte, quando você for contar a sua história, você vai dividir a sua história em 3 partes, sempre pensando no desafio que vai ter em cada uma dessas partes. Pensa num filme. O herói do filme, ele sempre começa com um objetivo, que às vezes pode ser no começo, na primeira parte do filme, sobreviver, na segunda parte do filme, enfrentar o vilão, e na terceira parte do filme pode ser encontrar o amor da vida dele. Sabe por que a gente gosta dos filmes? Sabe por quê? Porque ele imita a nossa vida, né? A ficção, né? A arte, ela imita a vida. E a vida imita a arte. E como que você faz isso no seu Instagram? Você vai contar um stories, divide ele em 3 partes. Como que você divide um story em 3 partes? Sempre assim, ó, em 3 partes. Como? De manhã você vai fazer 3 stories. De tarde você vai fazer 3 stories e à noite você vai fazer 3 stories. Ou 5, 5, 5, 3, 3, 3. Como que eu vou contar a parte 1, 2 e 3 no meu Reels? Você pode fazer em um Reels isso. Você pode fazer a parte 1, 2 e 3 da confecção dos seus produtos, ou você pode fazer a parte 1, 2 e 3 da sua história de vida. Você pode fazer isso numa foto, contando um texto da sua história. Essa é a ferramenta mais poderosa que existe no mundo, porque as pessoas, elas se conectam com histórias. As pessoas, elas querem comprar de quem elas se conectam e elas só se conectam com quem elas conhecem as histórias. Certo, gente? Então, vou até pegar aqui um pouco de mais insights que vocês trouxeram aqui para mim. Agora eu quero que vocês, ó, esse insight que eu falei aqui é poderosíssimo, eu quero que vocês também fale mais sobre isso. O maior insight é ser um contador de histórias do seu produto. Ó, a Melissa entendeu muito bem, ó. Então, teve aqui, ó, as pessoas querem ouvir suas histórias porque as pessoas compram de pessoas e histórias criam conexão. Exatamente, Joyce, é isso aí, é a nossa jornada.
E a Melissa falou aqui também, ó, queria muito que você visse o meu Instagram. Ele é tão pobrinho, tadinho. Ah, Melissa, tem uma surpresa, hein? Tem uma surpresa para vocês. Tem uma surpresa para vocês. Então, conforme eu fui transformando vidas, conforme eu fui trabalhando, desenvolvendo o meu método, que hoje, né, eu chamo de método jornada de resultados, eu descobri que, né, o que eu falei para vocês, não só eu transformei a minha vida, como eu transformei a vida de mais de 50 alunos, mais de 100 aulas que eu dei, mais de, não sei, mais de 30 palestras que eu dei esse ano, mais de 20 empresas que eu atendi e mais de milhões que eu gerei, não só para o meu negócio, que hoje eu tenho orgulho de dizer que a minha empresa vai fechar o ano faturando 7 milhões de reais. 7 milhões de reais, gente. Para o cara que estava quebrando o negócio lá em 2020, eu acho que tá bom, né? Eu acho que eu consegui. E eu consegui gerar milhões para os meus alunos, milhões para os meus clientes. E eu nem podia imaginar isso, cara. E eu nem podia imaginar. E eu consegui vencer. E eu quero mostrar para vocês o que eu quis mostrar para vocês nessa aula, para vocês verem que não tem bicho de 7 cabeças, que não tem hackzinho, que não tem firulinha, que não tem segredo, gente. O segredo é esse aqui, ó. Esse é o segredo, como você desbloqueia. Isso que eu passei para vocês é uma pequena parte do que eu posso te ajudar. É só uma pequena coisa que eu mostrei para vocês de muito do que pode te ajudar. Então, se você achou, né? Igual a Ângela colocou aqui, ó, tô adorando tudo. Olha aqui, ó, Lucas, muito bom. Ó, show, a Kétila colocou, a Melissa também, ó, gostando muito. Se você achou que isso aqui tá legal, cara, isso, nossa, isso não é nem um pingo de tudo que você pode ainda aprender comigo. Tem muita coisa que você ainda pode aprender comigo. Então, qual que é meu objetivo hoje? Qual virou o meu objetivo? O meu objetivo hoje é que você se torne um explorador e não um postador. Como eu falei lá no começo, a gente precisa parar de ficar postando e tem que virar explorador. E lembra do que eu falei para você lá no começo? O explorador, ele tem intenção. O explorador é o cara que vai para cima, é o cara que não tem medo, é a pessoa que sabe o que está fazendo. Porque, gente, um explorador, ele não chega na trilha, ele não chega para escalar uma montanha sem saber o que está fazendo. Ele não chega, ele não olha para a montanha assim e fala assim: ah, não sei o que eu estou fazendo, vou entrando no mato aí. Cara, o explorador ele tem que entrar no mato com convicção, ele entra na floresta com convicção, ele escala a montanha com convicção, ele escala a montanha com experiência, sabendo o que ele está fazendo. Um postador, não. Um postador, ele é aquele aventureiro, é o cara que ele vai entrar no mato e vai morrer. Ele não vai saber o que fazer. E hoje eu tenho certeza que vocês já estão a um passo de se tornar um explorador. Vocês já caminharam aqui comigo. Você está a um passo já de se tornar um explorador. Muitos aqui abriram o jogo comigo, foram bem sinceros comigo em falar assim: pô, cara, eu sou um postador, mas eu quero ser um explorador. Eu quero que vocês sejam exploradores. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero andar junto com vocês. Então, gente, eu quero apresentar para vocês o caminho do explorador. E o caminho do explorador é a jornada de resultados. E o que é a jornada de resultados? Se você está aqui comigo até agora, é porque você sabe que tem jeito. Você sabe que dá para te ajudar. E eu não estou aqui, não estou 9 da noite. Eu não estou aqui para ficar te vendendo coisa que não vai ser bom, porque tudo que eu ensino, tudo que eu faço dá resultado. Eu já gerei milhões de reais para os meus clientes, eu já gerei milhões de reais para o meu negócio, eu mudo a vida das pessoas porque esse é o meu objetivo. E tudo isso vem da jornada de resultados. A jornada de resultados, ela é um curso com 5 módulos. 5 módulos. Isso aqui que eu mostrei para vocês, gente, é um tiquinho, a ponta do iceberg, ó. 5 módulos. Dentro desses 5 módulos, você vai aprender como que você perde a vergonha para você começar a postar e criar suas histórias, que é o que eu chamo de poder da consciência. Se conhecer melhor para aprender a contar a sua história. Depois, como você conta as suas histórias. Isso que eu te mostrei aqui, essa jornada, é só o meu. Muito pouco. Você vai aprender a contar histórias que nem um profissional. Você vai contar histórias como ninguém. Ninguém vai conseguir contar essa história melhor do que você. Você vai aprender como contar histórias. Depois,
o beabá do marketing. Eu gosto de dizer que eu sou formado em publicidade. 4 anos demora para você se formar em publicidade. Em um módulo, 4 anos. Eu entrego tudo de marketing. Tudo que você possa imaginar para você virar um profissional do marketing, para você entender tudo de marketing digital. E não tem só isso. Depois tem um outro módulo onde você aprende tudo isso aqui sobre posts aprofundado. Aprofundado mais ainda sobre conteúdo. Você vai virar um criador de conteúdo profissional para você conseguir multiplicar o faturamento do seu negócio. Então, são 5 módulos, 60 aulas e tem mais. Dentro da nossa plataforma, que é a plataforma Jornada de Resultados, lá eu sempre posto as minhas lives que eu faço exclusivas. Tenho lives que eu não posto, que eu não faço só no YouTube, que eu não faço no Instagram. Tem lives que eu dou exclusiva no Zoom e que eu coloco lá na Jornada de Resultados. Tem aulas exclusivas de parceiros de network meu, por exemplo, a chefe Gabi Almeida, que tem mais de 500 mil de seguidores no TikTok, tem aula dela lá. Nina Castrezana, que é psicóloga, que pode ajudar a destravar sua vida, tem aula nela lá. Jeremias, que ele é um grande corretor, coach, que ele ajuda, tem uma palestra dele lá incrível. Cara, e sempre eu estou colocando novos conteúdos e novas palestras de parceiros meus lá. Então, é um conteúdo que está sempre se renovando, fora os especialistas do meu time que também dão aulas lá. Então, a jornada de resultados, ela é um negócio vivo, ela é um conteúdo vivo, ela não é uma coisa assim, não é um cursinho que você vai entrar, vai fazer e acabou. Como que você entra lá? Você vai entrar hoje. Hoje, você vai entrar lá um postador e daqui a 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo você vai demorar para terminar, você vai virar um explorador conseguindo vender. E aí você vai chegar assim para mim, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir aplicar, não funciona para o meu negócio. E aí eu te digo, não tem tempo? Tenho certeza que você tem tempo, porque as aulas são curtas, e eu penso em você. Tem aulas que são de 5 a 15 minutos, são 60 aulas, mas tem aulas curtinhas para acompanhar o seu dia, você pode assistir tanto no computador como no celular, então você pode, quando você lava uma louça, você pode assistir uma aula. Não vou conseguir aplicar, você vai conseguir aplicar, porque toda aula tem exercícios práticos, porque eu não acredito só em teoria, é teoria aliada à prática, né? E tudo que eu faço dá resultado. E eu também faço lives com vocês para ensinar o conteúdo para vocês, tá? Eu acompanho meus alunos e olha, pergunta para os meus alunos. Depois, se vocês tiverem oportunidade, pergunta para eles, pode perguntar. Eu entro em contato com eles. Eu olho na plataforma lá e falo, seu fulano, eu tô vendo que você não está assistindo às aulas, tá com uma dificuldade? Eu entro em contato um por um. Eu aprendi isso com restaurante, a venda é 1 a 1. Eu aprendi que todo cliente é importante. Eu seguro na mão e ajudo mesmo. E aí você pode chegar para mim e falar assim, não funciona para o meu negócio. Funciona para todos os negócios. Eu contei para você a história da Yasmin, funciona para carroceria de caminhão. Eu tenho um aluno psicólogo, eu tenho um aluno médico anestesiologista, eu tenho um aluno que é médico também, de pessoas que, esqueci o nome agora, que ajuda pessoas a emagrecerem, que é nutrólogos. Eu tenho alunos nutricionistas, eu tenho alunos esteticistas, aluno que tem loja, aluno que vende bolo, todos os setores, e dá resultado. Porque dá resultado contar a história mais poderosa que existe no mundo e criar um conteúdo no Instagram é só a cereja no bolo, tá? Então vamos lá, ó, quantas pessoas estão querendo ser exploradoras, ó. O Lucas quer ser explorador, a Patrícia quer ser exploradora, a Viviane quer ser exploradora, todo mundo quer ser explorador, a Ângela quer ser explorador, o Luciane aqui, ó. Gente, você vai ser um explorador hoje. Tô sentindo que você vai ser um explorador hoje. Quanto é para você ser um explorador? Quanto que é? 12 vezes de R$ 49,70. Esse é o valor para ser um explorador. Se você ainda está com dúvida, você fala assim, será que a jornada de resultados ela realmente é para mim? Eu vou te falar por que ela é para você. A jornada de resultados, ela é feita para você que é um pequeno empresário, é feita para você que é pequeno dono de negócio, é feito para você que não aguenta mais ficar pensando o que eu vou fazer para conseguir aumentar minhas vendas. É feito para você que está querendo mudar de vida, ir para outro patamar, que está querendo mudar o seu jogo, virar o seu jogo, está querendo escalar, está querendo subir, está querendo utilizar o Instagram para multiplicar o faturamento do seu negócio. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui
quer fazer isso. Todo mundo aqui tem condições de virar um explorador. E eu tô aqui com você com convicção de que eu posso mudar a sua vida. Eu tenho tanta convicção nisso que eu dou 7 dias para você adquirir meu curso, 7 dias. Assistir todas as aulas, e se você achar que é uma porcaria, que eu tenho certeza que não é, você pode simplesmente clicar ali e pedir reembolso. Sem problema nenhum. E eu dou mais ainda, porque eu coloco o meu na reta. Daqui a 3 meses, se você assistir tudo, se você assistir todo o meu curso, viu, e falar assim, isso não funciona, isso é uma porcaria, eu te devolvo o dinheiro. Sabe por que eu tenho tanta convicção? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu posso mudar a sua vida. Eu acredito em mim, eu acredito no meu trabalho. Eu tenho convicção de que eu posso transformar você e o seu negócio. Daqui a 6 meses, a sua vida vai ser outra. A minha vida foi transformada pela jornada de resultados. Assim como a sua vida também pode ser transformada pela jornada de resultados. Se você ainda está indeciso, eu quero que você pense assim, ó. Coloca a sua vida como está hoje, numa balança, tá? Desse lado aqui, desse lado, é como está a sua vida hoje. Desse outro lado aqui, é como pode estar a sua vida daqui a 6 meses, tá? Com a jornada de resultados. Põe o peso desse lado a sua vida que está hoje e desse lado a sua vida com a jornada de resultados. Coloca o peso aí. Vê aonde pende melhor. R$ 39,70 é muito caro para mim. Tá? Mas aí você vai gastar com comida fora de casa, gastar com bobagem, vai comprar coisa na Black Friday, enquanto você poderia estar mudando a sua vida em 6 meses. E eu não quero ficar te pressionando aqui. Eu quero só que você reflita em qual lado da balança você quer estar. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que eu tenha ajudado demais. Fico muito feliz. Até a nossa próxima live. Até mais, pessoal.